Grandes gafanhotos! Vamos falar aqui das 4 funções da administração hoje. Então, as 4 funções da administração, seja a empresa, que setor que for, empresa do setor agrícola, empresa do setor siderúrgico, empresa do setor de alimentos, de prestação de serviço, não importa. Seja o ramo que for, o setor que for, o ramo de atividade que for da empresa, ela passa por essas 4 funções aqui. Primeira delas, planejamento, na sequência, organização, direção, também chamado de liderança, direção, controle. Volta aqui, esse ciclo aqui. Então nós vamos comentar de cada um deles. Bom, então a primeira função é a de planejamento. Planejamento, planejar. Planejamento é uma função que você pode interpretar de trás para frente. Então você tem os objetivos da empresa. Se for na vida pessoal, os sonhos reais. Tá. E aí caracteriza uma visão de futuro, visão da empresa, aonde a empresa quer estar no futuro, daqui 5 anos, daqui 6 anos. Tá? Que objetivos ela tem. Então, para atingir esses objetivos, você tem que ter um plano de ação. Tá? O que você vai fazer? O planejamento é uma declaração do que vai ser feito agora para atingir os objetivos do futuro. Ou as metas. Lembrando que objetivo é diferente de meta. Quando você pega um objetivo e quantifica e coloca a data, aí você tem uma meta. Objetivos: aumentar a receita da empresa. Meta: aumentar a receita da empresa em 2% ao ano durante os próximos 5 anos. Aí virou meta, porque você quantificou e temporizou, colocou data para acontecer. Aí você tem as metas. Então, planejamento tem os objetivos ou as metas do futuro e o que você vai fazer, o plano de ação para atingir esses objetivos. Como que é feito esse plano de ação? Esse plano de ação é feito definindo recursos. O que são recursos? Recursos são meios necessários para atingir esses objetivos. Recurso pode ser financeiro, pode ser através de pessoas, através de estrutura necessária. Então é isso. Tá? O planejamento ocorre em 3 níveis hierárquicos da empresa, que é o nível estratégico, que é a direção da empresa, diretoria da empresa, nível tático, que são os departamentos, os cargos da empresa, e nível operacional, não menos importante, que é a linha de frente da empresa. Tá? Já aquele pedindo, fazendo é o tá? O plano de ação, declaração do planejamento, vem a organização. Então, próxima função da administração é organização. Organização é o seguinte: você vai pegar o plano que você traçou lá e colocar em ação. É o plano em ação. Planejamento: você traçou um plano, tá? Uma declaração do que vai ser feito para atingir os objetivos. Agora você vai pegar esse plano e colocar em ação, colocar em prática. Vai pôr a empresa para rodar, vai estruturar a empresa. E isso tem a ver com divisão de tarefas. Divisão de tarefas. No sistema pós-revolução industrial, uma pessoa não cumpre todas as etapas da empresa, principalmente nas grandes empresas. Então as tarefas têm que ser divididas. Tem que
fazer uma divisão de tarefas, tá? Delegar a autoridades, tá? Alocar recursos. E isso tem a ver com organização, então, tá? Tem a ver com departamentalização da empresa. Tá? A empresa, você vai criar departamentos, tá? Esses departamentos podem ser criados em função do foco da empresa. Por exemplo, um banco cria departamentos em função do perfil dos clientes. Tá? Uma empresa automobilística pode criar em função dos tipos de veículos que ela produz, veículo popular, veículo de transporte, etc. Então, cria-se departamentos em função do foco da empresa. Tá. Então, organização tem a ver com divisão de tarefas. Tá? Dividir tarefas, criar departamentos, tá? Criar cargos, criar setores na empresa. Essa é a organização, é pôr a empresa para rodar, estruturar a empresa. E aqui cabe uma imagem de uma empresa que fica olhando de cima para baixo, fica claro a divisão de tarefas da empresa. Olha, criação dos departamentos, diretoria financeira. E dentro da diretoria financeira tem o cargo de tesouraria, o cargo de controladoria. Diretoria de RH, e dentro dele o departamento de recrutamento e seleção, diretoria de marketing, e dentro dele o departamento de publicidade e relação com o mercado. Tá? Então, você olhando de cima para baixo, fica clara a divisão dos trabalhos. Agora, se você olhar de baixo para cima, esses trabalhos, ao mesmo tempo que estão divididos, estão integrados. Então, se você olha para cima, olha, esses dois departamentos estão integrados com esse está integrado com esses dois, que todos estão integrados com a previdência, com a diretoria da empresa. Então, ao mesmo tempo que há uma divisão de tarefas, há uma integração. Então, a organização tem a ver com isso, tem a ver com divisão de tarefas, criação de departamentos. É isso, é plano traçado, colocado em ação. Tá? A próxima função da administração é a direção. Direção. Bom, planejou, colocou o plano em ação, organização, agora precisa de direção para o funcionamento da empresa. Tá? Então, direção tem a ver com liderança, tem a ver com grade gerencial. Tá? É o ato de gerenciar pessoas para que os objetivos da empresa sejam cumpridos. Tá? E para que os objetivos da empresa sejam cumpridos, precisa de liderança. Tá? A empresa precisa de líder. E o líder tem que motivar as pessoas. Motivar as pessoas. Influenciar as pessoas para que elas cumpram as tarefas, as atividades, os processos da empresa, né, a fim de que os objetivos sejam alcançados. Então, essa é a terceira função da administração. É direção. Certo? Sem pessoas não há empresa. As empresas são as pessoas. E as pessoas precisam ser motivadas. E para isso precisa de um líder. Então, direção tem a ver com isso. Liderança, motivação. Bom, quarto e última função da administração é a função controle. Função controle. O que é o controle aqui? O controle é um acompanhamento da execução das tarefas, das atividades, dos processos, para ver se eles estão coerentes, para verificar se eles estão coerentes com os objetivos da empresa. Então, a função controle
tem a ver com acompanhamento, tem a ver com monitoria, que é diferente de vigia. Não é o controle aqui não é no mau sentido da palavra, não é autocrático. Ele é no sentido de acompanhar, simplesmente acompanhar, que é diferente de vigiar. Não é uma ditadura. Então, por que se faz o acompanhamento? O acompanhamento se faz para verificar se tudo está correndo de acordo com o que foi planejado. E qual a finalidade disso? Outra finalidade importante é a correção de desvios. Tem erro? Corrige esses erros. Ou até prevenção dos erros. Por exemplo, a nível operacional, você faz, ao invés de você fazer manutenção nas máquinas, você faz revisão nas máquinas. Fica mais barato, evite que gastar com manutenção no futuro. É mais barato. Então, esse controle tem a ver com uma avaliação de desempenho, para simplesmente verificar se tudo está correndo de acordo com o que foi planejado. Certo? Então, tem a ver com correção de desvios, prevenção de erros, para evitar erros. Certo? Tudo visando o alcance dos objetivos, alcance dos resultados. Então é isso. Isso é uma palhinha das 4 funções da administração. Certo? Então tá aqui. Primeiramente, planejamento, um plano de ação para alcançar os objetivos, colocar esse plano em ação, organização, estruturar a empresa, divisão de tarefas, criação de departamentos, liderança, direção, grade gerencial, liderar as pessoas, motivar as pessoas, controle, acompanhamento do que está acontecendo, avaliação de desempenho, para ver se tudo está ocorrendo de acordo com o planejado. Aí volta. É esse ciclo aqui. Espero que tenha ajudado. Dê uma lida na apostila, para que isso seja aprofundado. E a gente volta com resolução de algumas atividades. É isso e até a próxima. Aquele abraço.